Bem-vindos à aula 5. Fatores que determinam as propriedades mecânicas e microestruturais dos ferros fundidos. Esta aula visa proporcionar uma compreensão profunda dos fatores que determinam as propriedades mecânicas dos ferros fundidos, bem como dos fatores que influenciam na estrutura micrográfica e nos processos de elaboração dos ferros fundidos, com ênfase no controle térmico e nos tratamentos térmicos para ferros fundidos cinzento e nodular. Fatores que determinam as propriedades mecânicas dos ferros fundidos. As propriedades mecânicas dos ferros fundidos são fundamentais para garantir que as peças fundidas atendam aos requisitos de desempenho e durabilidade nas mais diversas aplicações industriais. Esses requisitos incluem resistência, ductilidade, tenacidade, dureza e capacidade de suportar tensões. A compreensão de como os fatores influenciam essas propriedades é essencial para a produção de ferros fundidos de alta qualidade. Três fatores principais desempenham um papel crucial na determinação das propriedades mecânicas dos ferros fundidos: composição química, processo de fundição e controle térmico. Influência da composição química. A composição química é um dos principais determinantes das propriedades mecânicas do ferro fundido, uma vez que as diferentes ligações químicas e a presença de elementos de liga alteram a formação da microestrutura do material durante a solidificação e o resfriamento. 1. Carbono, C. O carbono é um dos principais componentes dos ferros fundidos. Sua quantidade influencia diretamente a formação da grafita e o tipo de fase sólida presente na liga. Quanto maior o teor de carbono, maior a tendência à formação de grafita durante a solidificação. O ferro fundido cinzento, por exemplo, contém entre 2,5% a 4,0% de carbono e apresenta grafita lamelar, que confere boas propriedades de amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. 2. Silício, Si. O silício é um importante elemento de liga em ferros fundidos, pois ajuda a controlar a formação da grafita. Ele favorece a formação de grafita esferoidal no ferro fundido nodular e melhora a fluidez do metal fundido, facilitando a moldagem e evitando defeitos como porosidade e fissuras. 3. Manganês, Mn. O manganês tem um efeito desoxidante, ajudando a eliminar impurezas como oxigênio e enxofre durante a fundição, o que melhora a qualidade do ferro fundido e a resistência mecânica. Além disso, o manganês controla a formação de cementita, uma fase dura que pode influenciar as propriedades mecânicas, aumentando a resistência, mas também tornando o material menos dúctil. 4. Magnésio. No caso do ferro fundido nodular, o magnésio é adicionado para promover a formação de grafita esferoidal, o que melhora a ductilidade e a resistência à tração do material, permitindo que o ferro fundido nodular seja utilizado em aplicações que exigem maior resistência mecânica. 5. Outros elementos de liga. Elementos como níquel, Ni, cromo, cobre e molibdênio, Mo, podem ser adicionados para melhorar propriedades específicas do ferro fundido, como resistência à corrosão, dureza e resistência ao desgaste. No caso do ferro fundido resistente ao calor e a altas temperaturas, o cromo é especialmente importante. Influência do processo de fundição. O processo de fundição refere-se à maneira como o metal fundido é despejado no molde e solidificado. Vários aspectos do processo de fundição podem impactar diretamente as propriedades mecânicas do ferro fundido, como a taxa de resfriamento, a qualidade do molde e a geometria da peça fundida. 1. Taxa de resfriamento. A velocidade com que o metal fundido se resfria no molde afeta a formação da microestrutura. Um resfriamento lento favorece a formação de grafita lamelar no ferro fundido cinzento, enquanto um resfriamento mais rápido pode levar à formação de grafita esferoidal ou mesmo à formação de outras fases metálicas mais duras e menos dúcteis. 2. Qualidade do molde e do revestimento. A qualidade do molde e o revestimento utilizado também afetam a uniformidade do resfriamento. Moldes de areia ou de metal podem proporcionar diferentes taxas de transferência de calor, o que, por sua vez, pode resultar em diferentes microestruturas e propriedades mecânicas. 3. Geometria da peça fundida. Peças com formas mais complexas ou finas podem apresentar taxas de resfriamento irregulares, o que pode levar à formação de defeitos como fissuras ou porosidade e impactar as propriedades mecânicas. Influência do controle térmico. O controle térmico durante o processo de fundição e após a solidificação é vital para determinar a microestrutura do ferro fundido.
O tratamento térmico pós-solidificação pode alterar significativamente as propriedades mecânicas das peças fundidas. 1. Resfriamento controlado. Um resfriamento controlado, especialmente em ferros fundidos nodulares, pode otimizar a formação da grafita esferoidal, enquanto tratamentos térmicos como normalização ou têmpera podem ser usados para ajustar as propriedades de dureza, tenacidade e resistência à tração. 2. Tratamentos pós-solidificação. Recozimento e têmpera são tratamentos térmicos que podem ser realizados após a solidificação para refinar as propriedades mecânicas e a microestrutura do ferro fundido, ajustando a formação de cementita e a distribuição da grafita. A estrutura micrográfica do ferro fundido desempenha um papel essencial em determinar suas propriedades mecânicas, como resistência, dureza, ductilidade e resiliência. Diversos fatores influenciam diretamente a formação da microestrutura, incluindo o resfriamento, a composição química e os tratamentos térmicos. O resfriamento do ferro fundido após a fundição é um dos fatores mais importantes que determinam a microestrutura final. A taxa de resfriamento controla a formação de grafita, a distribuição das fases sólidas e o tipo de fase metálica presente. 1. Resfriamento lento. Quando o resfriamento é mais lento, há mais tempo para a formação de grafita lamelar, o que caracteriza o ferro fundido cinzento. A grafita lamelar oferece boa resistência ao desgaste, mas reduz a ductilidade do material. 2. Resfriamento rápido. O resfriamento rápido resulta na formação de grafita esferoidal no ferro fundido nodular, o que melhora a resistência à tração e a ductilidade. Isso permite o uso de ferros fundidos em aplicações mais exigentes. A composição química afeta profundamente a formação da microestrutura. Elementos como silício, manganês e magnésio influenciam diretamente a morfologia da grafita, a formação de fases e o comportamento da fase sólida durante a solidificação. Os tratamentos térmicos, como normalização, têmpera e recozimento, podem alterar a microestrutura do ferro fundido após a solidificação. Eles promovem a formação de grafita esferoidal no ferro fundido nodular ou transformam as fases de cementita em martensita ou bainita, dependendo do tratamento realizado. A elaboração do ferro fundido refere-se aos processos utilizados para produzir ferros fundidos com as propriedades desejadas. Para isso são empregados diferentes métodos de fundição, que variam de acordo com a composição química da liga, a geometria da peça e as propriedades desejadas. Ferro fundido cinzento. O ferro fundido cinzento é produzido a partir de um processo de fundição convencional, onde o ferro fundido é resfriado lentamente, permitindo a formação da grafita lamelar. O controle da taxa de resfriamento e da composição química é fundamental para garantir a resistência ao desgaste e a rigidez da peça fundida. Ferro fundido nodular. O ferro fundido nodular é produzido através da adição de magnésio à liga fundida, o que induz a formação de grafita esferoidal. A fundição sob controle térmico e a escolha adequada de moldes e composições são essenciais para otimizar a ductilidade e a resistência à tração. Os tratamentos térmicos desempenham um papel fundamental na melhoria das propriedades mecânicas dos ferros fundidos. Dependendo do tratamento térmico, as propriedades podem ser ajustadas para atender às necessidades específicas de resistência, dureza, tenacidade e usabilidade nas diversas aplicações industriais. Normalização. O processo de normalização é utilizado para uniformizar a estrutura do ferro fundido. Durante a normalização, o material é aquecido a uma temperatura acima da temperatura crítica e depois resfriado ao ar. Esse tratamento melhora a dureza, a resistência à tração e a tenacidade do ferro fundido, além de refinar a estrutura da grafita. Têmpera. A têmpera consiste em aquecer o ferro fundido a uma temperatura elevada, seguida de um resfriamento rápido em óleo ou água. A têmpera é utilizada para aumentar a dureza e a resistência ao desgaste, mas também pode tornar o material mais brittle, frágil. Esse processo é mais comumente utilizado em ferros fundidos nodulares para melhorar suas propriedades mecânicas. Recozimento. O recozimento é um processo de aquecimento do ferro fundido a uma temperatura abaixo da temperatura crítica, seguido de um resfriamento lento. Esse processo visa aliviar tensões internas e melhorar a ductilidade do material. O recozimento é frequentemente utilizado em ferros fundidos cinzentos para melhorar suas características de usinabilidade e resistência ao impacto. Conclusão.
A produção de ferros fundidos de alta qualidade depende de uma compreensão detalhada dos fatores que influenciam as propriedades mecânicas e microestruturais dos materiais. Controlar a composição química, o processo de fundição e o tratamento térmico é fundamental para otimizar o desempenho das peças fundidas e atender às exigências das aplicações industriais. Ao entender como essas variáveis interagem, é possível produzir ferros fundidos com as propriedades desejadas, garantindo durabilidade e desempenho superior.